Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Paloma Prado e hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês verem a diferença e como que a gente faz essa diferenciação no empastamento de duas bases diferentes, usando duas técnicas diferentes, mas que dão acabamentos diferentes no final. Também falei durante a aula qual empastamento eu uso para determinados tipos de projetos. Então, projetos que terminem, por exemplo, com a parte, com a parte ali que a gente faz o deslizar, que a gente usa essa parte, eu gosto de fazer o empastamento na metodologia tradicional, porque dessa forma eu não estou danificando as laterais, né? Diferentemente de projetos que a gente não tem, que tem um fecho diferenciado, né? Não tem nada de deslizante, é só realmente ou o fecho básico ou então com um imã, como é esse caso desse projetinho, que a gente pode fazer o empastamento que ela tem uma borda infinita, uma borda praticamente invisível, né? A gente não faz a borda, ela fica pra dentro e dá um acabamento muito, muito lindo também. Tá? Então assiste o vídeo, já deixa seu like, se você não é inscrito nesse canal já se inscreve para aprender muito mais técnicas de cartonagem e fica aí na aula, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês os dois tipos básicos de empastamento e quando a gente vai usar um pouquinho ou de um jeito ou do outro, tá? A gente vai fazer duas caixinhas, né? A gente tem duas bases de caixinha, por exemplo. E são dois tipos de fechamentos diferentes. Um fechamento aqui é um fechamento básico, esse aqui tem o fechamento é básico, mas ele tem aqui a questão do imã, né? E esse daqui ele já é uma caixinha deslizante. E aí a gente vai trabalhar com dois estilos de fechamento, de empastamento, né? Que pode ser o invisível, que é o quê? É quando você não faz a virada. Você faz o empastamento, você faz a virada da base e aí a lateral, né, a guarda, a gente vai colocar ela externa. Então a gente não faz a viradinha aqui em cima. Ela fica com esse acabamento aqui. E a tradicional, que a gente faria o quê? A gente faria esse empastamento apenas na parte de dentro e essa guardinha a gente faria pra dentro. Nesse caso dessa caixinha, eu fiz aqui o invisível, porém, vou mostrar pra vocês aqui que ele não é o mais adequado para esse estilo de caixinha, porque por mais que a gente tenha uma cola boa aqui, acaba acontecendo isso, ele acaba soltando conforme a gente vai abrindo e fechando, tá? Então, para esse estilo de caixinha, eu estou preferindo fazer o empastamento dele tradicional, que é quando a gente pega essa partezinha aqui de fora e coloca aqui a bordinha para dentro, que ele vai dar um acabamento, vai ficar um acabamento bem legal. Já para essas caixinhas aqui, ó, que tem uma abertura tanto com imã, fecho em imã ou fecho tradicional, que seria um fecho assim, ó, sem nenhum imã, a gente pode colocar o empastamento invisível, que é esse aqui também, ó. Ele tá totalmente invisível, a gente coloca faz o empastamento interno, vira para fora e aí a gente coloca só nas laterais e com a parte de baixo, que nem eu vou ensinar para vocês agora na aula. E fica um acabamento muito lindo mesmo, nem parece, você não consegue encontrar por vezes aonde começa e onde termina o empastamento, tá? Então eu vou ensinar as duas formas pra vocês, peguei aqui dois projetos que são os mesmos projetos daqui, tá? Que eu vou ensinar na próxima aula e a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar dos dois jeitos que a gente vai fazer o empastamento. Então eu vou começar com o empastamento da caixinha que é deslizante, tá? Que a gente vai fazer um empastamento tradicional. Para isso, eu vou usar um papel, né? A gente usa o papel, você pode usar o Color Plus de 120 de gramatura ou de 180, né? O de 120 ele é mais maleável para você fazer esse processo, tá? Vamos usar cola. Eu uso essa cola aqui, ó, que é a Cascorez Extra, é cola PVA, né? Que a gente fala. E aí eu vou usar, para me auxiliar no processo todo, eu vou usar um rolinho, uma bandeja para me colocar a cola. Essa bandeja, gente, eu não costumo limpar, tá? Porque essa cola, depois que ela seca, ela solta todinha. Então, não tem necessidade de ficar limpando. Só que, lógico, ela vai ficar só pra essas coisas, né? Aqui eu tô com meu papelão demarcado já. Então, aqui eu tenho que lembrar o seguinte. Aqui, como eu vou vincar, como eu vou fazer o vinco, a minha marcação de vinco, ela vai estar pra trás. Então, na parte aqui que não tem marcação, é a que eu vou fazer isso daqui, tá? Por quê? Porque na hora que eu virar, o vinco ele vai pra fora, ele não vai pra dentro. Então, eu vou usar aqui uma folhinha, tá? Estou usando a minha base aqui, tá? Tem uma base que vai me proteger, meu papel, né? Pra não sujar a minha mesa.
Então, a gente vai fazer o empastamento, tá? E esse empastamento, eu gosto de fazer esse empastamento antes de colocar o papel. E depois a gente vinca, né? A gente vai empastar e depois a gente faz a finalização do vinco. Vocês vão ouvir um barulho da minha mesa balançando um pouquinho pro lado pro outro, porque essa mesa ela é maior, essa base de corte ela é enorme, ela é maior do que a minha própria mesa. Então, a gente vai fazer assim. Colou, já vira, passa a espátula, tá? Já passa a espátula pra ficar bem coladinho e não ficar com nenhuma ruga. Papéis escuros, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, tá, gente? Principalmente com cola, porque pra ele ficar com brilho é 2 palitos. Então, aqui a gente já tem, ó, já fez o empastamento. Vou tirar o excesso desse empastamento com o meu estilete. Deixa eu só encontrar o meu estilete aqui. Tá, e aí vocês vão falar assim, Paloma, envergou, normal, tá? Depois a gente arruma isso daí. E nesse tradicional, a gente pode fazer o quê? A gente vai tirar o excesso aqui direto no papelão, tá? Eu não vou deixar nenhuma sobrinha aqui na lateral. Vou fazer isso dos 4 lados. Então, ó, ele vai ficar bem certinho, tá? Se tiver alguma coisinha pra fora, é só passar o estilete e tirar. Pra dar um acabamento bem bonitinho, tá? Então, ó, ele ficou assim, tá? Não tem nenhuma rebarba, não tem nenhuma coisa solta. E aí, você deixa esse papelãozinho aqui, esse azulzinho aqui, a gente vai deixar descansando um pouquinho. Se vocês tiverem uma prensa, melhor ainda, tá? Eu vou colocar aqui do meu lado, vou fazer o prensamento dele, pra ele ficar bem retinho. Gente, quem não tem prensa, é só colocar um pedacinho de embaixo de vários livros ou alguma coisa pesada que dá certo também, tá? Esse outro aqui a gente vai fazer o empastamento invisível, tá? Que é da caixinha Tenha Fé, que é o que eu falei pra vocês, de abertura normal, tá? Uma abertura padrão. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, da mesma forma, tá? Já tem as marcações no meu vinco, então do lado oposto das minhas marcações é o lado que eu vou fazer o empastamento. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer a mesma coisa, eu vou passar cola aqui nele. Nem cola de mais e nem cola de menos, tá? Não tem necessidade. Viu que deu uma esbranquiçada, já pode parar. Aqui no meu caso, eu tô colocando até um pouquinho mais, porque tá muito quente e a cola tá secando muito rápido. Antes de eu acabar, dependendo como a caixinha... Essas caixas nem tanto, porque elas são pequenas. Mas em caixas maiores, quando você terminou de passar cola, às vezes já tá precisando... a gente já precisa repor mais, né? Então, aqui é a mesma coisa. Virou, tá usando cola? Virou... Colocou, já vira e passa espátula, passa um paninho, passa uma espátula, tá? Alguma coisa pra alisar esse papel. A gente vai fazer um carinhozinho pra ele não ficar nada com ruga, tá? Ele vai ficar lisinho, ó. Ele vai ficar bem lisinho. Deixa eu ver assim, se vocês estão vendo direitinho. Vou diminuir um pouquinho a luz. Tá? Vai ficar bem legal. E aqui vocês viram que a gente deixou uma lateralzinha, né? Vocês estão vendo aqui que ficou uma lateral. E eu vou usar a minha régua de 1,5. Pra que eu vou usar a minha régua de 1,5? Essa minha régua de 1,5, ela vai ser usada pra gente fazer o corte do excesso, né, do excesso desse nosso papel, porque eu só vou querer 1,5 de cada lado. Então, aqui a gente, com muito cuidado, vamos colocar aqui, vamos deixar uma bordinha de 1,5 centímetro de cada lado. Paloma, eu não tenho o esquadro de 1,5. Enquanto você não providencia, tenta você colocar, você pode marcar com uma régua. Não precisa ser necessariamente 1,5, tá? Mas vocês podem deixar sempre um espacinho para dar um acabamento. Então, pelo menos 1,2, tá? 1,2 centímetros ou 1 centímetro pelo menos, só pra gente poder fazer a virada, tá bom? Aqui, ó, finalizamos
eu vou pegar o meu fio de cabelo, tá? E eu vou já tirar as bardinhas. Vou tirar aqui. Igual um processo, gente, de encadernação padrão, tá? Que a gente vai usar aí fio de cabelo, vai usar o esquadro e tudo mais. Pra quem faz encadernação, os materiais são praticamente os mesmos, tá? Então aqui, ó, ficou bem lisinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou colar essas laterais. Pra isso, como eu tô sem pincel, eu vou usar essa cola aqui, que é uma cola que eu gosto bastante. E como ela tem o biquinho fino, eu vou passar aqui em volta dela a cola. E eu vou vir com a minha espátula plástica, eu vou vir fazendo o fecho dela, tá bom? Então eu vou passar aqui na lateral, deixa eu só abrir a cola, né, senão não vai sair. Não precisa passar muito, pra não encharcar nosso papelão e nem, né, ficar soltando a cola depois. É o suficiente. Passa bem passadinho aqui nas laterais e vira com cuidado. Esse papel que eu tô usando, ele é um papel de 180, porque eu não tinha um A4 de 120. Então, vocês vão ver que eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade nele na hora do empastamento do que quando eu for usar um papel de 120 de gramatura, tá? Porque ele é um pouquinho mais grosso, esse daqui. Mas ele dá pra fazer também, tá? Ó, vocês estão vendo que dá pra fazer perfeitamente. É só ter um pouquinho mais de paciência. E aí, a gente vai fazer assim, ó. Virou, dá uma seguradinha, passa bem passadinho, com cuidado, com delicadeza. Isso daqui, gente, é um processo que é o mais chato, vamos dizer assim. Mas depois de feito, você consegue fazer o restante da caixa, né, ou de qualquer outro projeto muito mais prático. Então, ó, faça bem feito aqui o acabamento, pra depois não ter, né, trabalho. Porque imagina, você entrega a caixa pro seu cliente, aí de repente a caixa começa a se rasgar no fundo, começa a ter problema, né? Aí ele vai reclamar. Aqui a gente faz aquela viradinha, tá? Como na encadernação normal. E a gente vai dar o acabamento. Aí você vai falar assim, Paloma, mas você não vai cortar essas bordinhas? Vamos. Mas primeiro a gente empasta, tá? Faz aqui a viradinha, ó. Vou mostrar pra vocês. A viradinha. E aí, dos dois lados, óbvio, né? Parece uma coisa boba, mas às vezes a gente acaba esquecendo. Passa e vai. Como eu falei, esse papel aqui ele é um pouquinho mais grosso. Quem for usar um papel de 180, porque não achar o de 120, vai ter essa dificuldade um pouquinho, mas nada que seja demais. Então, ele ficou aqui assim, tá? Da mesma forma que a gente fez com o papelzinho azul, nós vamos deixar um pouquinho embaixo da prensa pra ele ficar firmezinho, ficar um pouquinho mais reto. E a cola secar. Quando ela secar, eu volto aqui pra continuar a nossa aula. Bom, gente, a gente voltou aqui, ó, deixei secar, ela tá bem sequinha, tá bem lisinha. Olha a diferença que fica, ó. Ela fica bem lisinha depois que a gente deixa prensada, tá? Troquei aqui minha base pra gente poder fazer a finalização desse empastamento pra vocês verem como que a gente faz, tá? Então, vou começar aqui pelo empastamento que vai ficar tradicional, tá bom? Então, eu tenho aqui as minhas marcações de vinco, como eu falei. As marcações de vinco sempre vão ser do lado oposto da onde eu vou empastar, tá? Lembrando que se você estiver usando peças soltas, vamos dizer assim, se você estiver emendando as peças, você vai fazer o empastamento no lugar que você juntou as peças, porque elas vão ficar juntinhas pra cima e não pra trás, tá bom? Não sei se deu pra entender. Aqui, então, basicamente, a gente vai fazer o quê? Eu só demarquei as áreas e agora eu vou fazer o quê? Eu vou vincar, literalmente, então eu vou passar umas 2 vezes aqui o meu estilete. E depois, nessas partes aqui, ó, nesses extremos, eu vou retirar essas partes, tá? E aí, ele vai ficar exatamente igual
que a gente tem dentro do arquivo, tá? Então, quando você compra um arquivo, você vê que tem essas partes aqui, então vai ficar exatamente igual no arquivo, tá bom? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Esse aqui é o modelinho de empastamento tradicional, tá bom? Então, eu vou vir aqui, onde tem as marcações, vou passar uma e duas. Aí eu vou tirar, vou sentir, ó, ainda não virou. Então, eu vou passar mais um pouquinho. Quanto mais afiado seu estilete tiver, menos vezes você vai passar, tá? Se você ficar passando muito, sem ficar olhando isso, ele pode cortar do outro lado. Ó, pra mim aqui já ficou bom, tá? Então, eu vou fazer isso nos 4 lados. Feito isso, a gente vai tirar essas partes aqui do lado, tá? Essas extremidades. A gente não vai usar esses pedacinhos. Tomem muito cuidado nessa hora, tá, gente? Mas como tá vincado, você vai perceber que não precisa nem da régua nesse momento. Então, dedinho lá longe, tá? Coloca uma base de corte de boa qualidade embaixo. E firme força pra fazer isso. Deixa o estilete bem firme também, né, gente? Deixar ele solto assim igual o meu vai demorar pra conseguir fazer o corte. A gente vai fazendo aqui com calma, gente. Trabalhar com estilete, trabalhar com calma. Trabalhar com estilete com pressa é acidente na certa. Então, calma na hora de fazer, né? Fazer o pedido. E ele vai ficar assim, tá? Tem gente que gosta de colar essas partes, né? Tem gente que gosta de colar, dar um pinguinho de cola aqui, tá tudo bem também vocês colarem. Eu, na verdade, eu só vou passar o durex. E aí eu uso um durex, tá? Ó, eu uso durex, eu tenho esse suporte aqui que eu comprei. Facilita muito a minha vida pra esse empastamento. E aí, como que eu gosto de fazer pra dar um acabamento sempre igualitário? Eu sempre pego a parte maior e eu coloco por cima da menor. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer de um lado e vou mostrar pra vocês aqui, mais de pertinho. Vou deixar o acabamento bem certinho, tá? Isso aqui com o tempo vocês fazem bem rapidinho, ó. Eu faço assim, ó, o maior sobre o menor, tá? E eu vou fazer assim dos 4 lados, sempre dentro do mesmo padrão, tá? Por que isso, Paloma? Porque a gente, na hora que a gente for fazer o acabamento, que a gente for fazer, deixar ele bem arrumadinho, ele vai estar todo padrão, tá? Então, sim, existe o lado certo na hora de você colocar. Você tem que colocar tudo dentro do mesmo padrão. Não adianta colocar diferente, que vai ficar um acabamento, não vai ficar tão legal, tá? Outra coisa, não é simplesmente colocar o durex aqui, tá? Tem gente que usa fita crepe, tem gente que usa a cola, né, como eu falei. Eu gosto de usar o durex e aí eu venho aqui, ó, com a espátula plástica. Essa espátula aqui, ela é uma espátula siliconada, que eu comprei lá na Estúdio Office K. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, vou deixar todos os contatos, tá? E vou deixar também onde você encontra os projetos que eu estou fazendo aqui, esses 2 projetos, que aí vocês vão ter todas as medidas, tá bom? Então aqui, ó, esse daqui, no caso, tá? A base do empastamento que nós faremos tradicionalmente, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer essa mesma finalização com a base da caixinha que nós vamos fazer o empastamento invisível, tá? O processo aqui do vincar é o mesmo, tá? Então, nós vamos aqui, ó, vamos alinhar certinho e vamos fazer a retirada também das extremidades que a gente não vai usar, tá bom? Ó, passei 3 vezes, já dá pra virar. Vamos passar aqui mais 3 vezes. Na última eu não vou passar tão forte. Ó, já dá pra virar. E como o papel ele tá bem sequinho, você vê que ele não faz nenhuma ruguinha, tá vendo? Tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O procedimento, gente, aqui é o mesmo. O que vocês fazem de diferente nesse estilo de empastamento é lá quando a gente faz essa bordinha aqui, quando a gente deixa a bordinha, tá?
A gente deixa essa bordinha e aí fica esse detalhezinho aqui. E esse detalhezinho vai dar diferença na hora da gente fazer a finalização lá da lateral, tá? A finalização também do fundo é a mesma coisa, gente. A gente não vai mudar em nada, tá? A gente vai fazer a medição da guarda, do fundo, tranquilamente. Agora, a parte do empastamento e na hora da gente fazer a medição para as laterais, aí sim vai ter diferença. Então, aqui, ó, já está maleável, né? Vou tirar o excesso. Sempre eu gosto, tá? Mesmo que não esteja tão solto, eu gosto sempre de segurar tanto de um lado como do outro. Porque assim, mesmo se eu puxar aqui sem querer, na hora de passar o estilete, não vai soltar, tá? Eu falo porque já aconteceu comigo, já aconteceu de eu puxar, acabar puxando muito forte e acabar soltando, vindo um pedaço assim, sabe? Ele soltar mesmo. Então, aqui. E a gente faz os 4 lados, tá? Esse procedimento aqui, gente, do empastamento, vocês podem pegar um dia, vamos supor, querem trabalhar com um determinado projeto. Aí tem 200 caixinhas para fazer. Você tira um dia para fazer todos os empastamentos. Enquanto você faz todos os empastamentos, você vai, enquanto você deixa secar, você vai fazendo a finalização das tampas. Cartonagem é sempre processo, vocês têm que ter processo, né, e trabalhar em etapas para facilitar para vocês. Claro que uma caixinha, vocês fazendo uma caixinha, né, numa primeira vez, vai demorar muito mais do que fazer outras em outras vezes, tá? E da mesma forma que eu ensinar também para vocês, vai demorar muito mais do que eu fazer essa caixinha no meu dia a dia, tá bom? Procedimento aqui, a mesma coisa. Tamanho maior, a gente sempre coloca por cima. Não quero colocar por cima, quero colocar ao contrário, não tem problema, gente. Só tem que deixar sempre do mesmo alinhamento, tá? Se você começou, colocou por cima a parte menor, você vai colocar a parte menor do outro lado também, tá? Então, isso daí não tem segredo. A gente vai fazendo dessa forma. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai passar a espátula. Não pode esquecer de passar a espátula, tá? Então, eu vou deixar assim, pra gente passar a espátulazinha. Pra o quê? Pra firmar esse durex. Gente, durex, trabalhar sempre com durex de alta qualidade, tá? Isso aqui a gente usa muito. Usa muito, 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 muito. Mas ele dura muito também. Opa. Ele dura muito também, então comprem de qualidade, porque vale a pena, tá? E aqui, gente, ó, nós temos aqui os dois modelos de finalização. Vocês vão ver que de um lado a gente tem um papelão exposto, tá? Enquanto do outro a gente não fica com papelão exposto na lateral. E ele é lindo, tá? Esse tipo de empastamento, ele fica muito, muito bonitinho. Só que, como eu mostrei pra vocês no comecinho do vídeo, não é todo que eu vou indicar, tá bom? Agora a gente vai pegar a nossa, os nossas guardas, tá? Na verdade, isso aqui é um offset adesivo que eu peguei. E a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o empastamento aqui na lateral, tá? A gente vai colocar o empastamento na lateral, tanto de um lado como do outro. Não tem segredo, tá, gente? É bem tranquilinho de fazer isso daqui. Então, nós vamos fazer o que aqui? Eu vou começar, então, pelo empastamento tradicional, tá? Então, nós vamos fazer o empastamento tradicional. E essas bordinhas aqui, ó, elas vão ficar pra dentro. Então, como que eu vou fazer essa medição? Como que eu vou saber o tamanho que eu vou deixar aqui? Você pode pegar uma régua, tá? Pega a régua aqui. E a gente vai saber, vai pegar pela lateral. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 aqui nessa caixinha. Eu vou colocar, então, mais 1,5 pra dentro e 1,5 pra fora. Então, ao invés de eu fazer só 3, eu vou fazer 6. Então, eu vou cortar uma fatiazinha aqui de 6 centímetros, tá? E eu vou cortar reto mesmo. Então, vou mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer. Vou tirar aqui, ó, um pedacinho dessa lateralzinha aqui, né, da bordinha branca, que eu não quero. Vou tirar das bordinhas das laterais também. Opa, peguei aqui demais. Das lateraisinhas.
também. Já pego das duas, não tem problema. Tá? Essa daqui é uma refiladora, tá? Não precisa ter em casa uma dessa. Vocês podem ter, fazer do jeitinho que vocês têm, com estilete e régua. Mas eu gosto de ter, tá? Com o tempo vocês vão comprando todos os equipamentos que vão ajudar você no dia a dia. Então aqui, ó, vou pegar com 6 e vou fazer mais uma com 6. Eu vou fazer aqui 3, tá? Pra gente poder... Opa, que eu coloquei menor. Ai, caramba. Caramboles. Mas não tem problema. Deixa ali do lado. E mais uma de... Vou imprimir mais uma ali. E aí eu mostro pra vocês como que a gente faz, tá? Então aqui, ó, eu acho que 2 não vai ser o suficiente. Não, eu acho que vai ser o suficiente esse. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui... Se você tiver, tá, impressão, você conseguir fazer a impressão no falso A4, depois eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando o que é o falso A4. Você pode fazer ele inteiro, né? O falso A3, perdão. E aí você não precisa fazer a emenda. Nesse caso aqui eu não imprimi, tá? Porque eu não tinha o adesivo em tamanho maior do que um A4. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou fazer uma pequena emenda. O ideal é vocês olharem e fazer pelo lado assim que seja mais próximo. Nesse caso aqui eu não vou conseguir, mas tudo bem, tá? Vocês podem imprimir 2 folhas e fazer a junção pra ficar bem perfeitinho, que é o que eu indico, tá? Mas aqui na aula eu vou só mostrar desse lado pra vocês. Então, o que que eu gosto de fazer, tá? Eu vou pegar aquela minha reguinha lá de 1,5 que a gente usou pra fazer o corte da lateral do outro. Lembra que a gente pegou pra gente fazer a divisão? Então, nós vamos pegar a mesma reguinha de 1,5, esse esquadro aqui, tá? Esse daqui é do Clube da Encadernação, a gente compra lá no site da Lidiane Severiano, vou deixar também o link lá embaixo, aqui embaixo na descrição do vídeo. Ela tem vários kits de régua, tá? Bem legais e bem fofinhos. Então, aqui, eu vou marcar aqui embaixo 1,5. Vou colocar aqui numa forma que essa minha emenda, ela não fique pra frente, ela vai ficar bem no cantinho. Então, eu vou demarcar aqui, ó, vou colocar em cima, tá? Vou colocar em cima. Vou pegar essa minha régua aqui, ó, vou colocar pro ladinho, pra gente continuar sempre do mesmo, na mesma medição aqui. E ó, tá? E aqui a gente vai fazer agora do outro lado. Eu vou colocar minha régua pra cá também. Sempre respeitando o espaço que a gente tem que dar pra fazer a virada, né? Porque senão, se a gente deixar a régua aqui, não vai virar a caixinha. Então, a gente vai fazer dessa forma. E depois a gente vai fazer dessa forma. Mas antes de eu fazer dessa forma, antes de eu virar aquela parte maior, eu vou virar essa parte aqui menorzinha. E aqui, ó, eu vou fazer a finalização pra encaixar. Então, aqui você tem que tomar bastante cuidado pra gente não fazer isso aqui, ó, tá? A gente tem que deixar bem alinhadinho. Esse excesso aqui, a gente pode cortar fora, tá? Pode cortar fora. E tá pronto. Aí, o que a gente vai fazer? Passa espátula. Gente, quem trabalha com adesivo tem que passar a espátula. Não pode esquecer de fazer esse procedimento. Se vocês fizerem isso, o risco desse papel soltar do seu papelão é enorme. Enorme, 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 enorme. Tá? É muito grande mesmo. Então, aqui ficou dessa forma. Tá? Aqui em cima, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer os picotinhos na lateral, não vou fazer nada envezado, eu vou fazer ele reto mesmo. Se vocês tiverem uma tesoura assim, bem fininha, melhor ainda. E aqui, usando a minha espátula de plástico, tá? Ou de silicone, ou a dobradeira, eu vou dar uma vincada, uma marcada aqui bem em cima, pra ele ficar bem retinho. Isso aqui, gente, é acabamento, tá? Vocês vão ver, ó, ele vai ficar bem retinho. E nisso, a gente vai virar, tá? A gente vai virando e passando a espátula, sempre passando a espátula. Quando a gente deixa a lateral sempre do mesmo tamanho,
A vantagem de tudo isso é que fica um acabamento ainda melhor, tá? Não fica aqueles negócio torto, não. Ó, fazer da mesma forma. E aí eu vou virar aqui, de pouquinho em pouquinho, sempre de lados opostos, gente. Não vai fazendo aqui, depois aqui, depois aqui. Não, faz de lados opostos. Aqui, aqui, depois aqui e aqui. Ou ao contrário, tá? Mas sempre de lados opostos. Porque fica um acabamento melhor. E eu vou mostrar pra vocês que fica um acabamento muito melhor. E aqui também, tá? A gente vai passar aqui a espátula e vamos fazer o acabamento. E, gente, fica lindo, lindo, lindo. Fica um acabamento muito lindo. Esse daqui, ó, é o acabamento tradicional, tá? Que a gente tem aqui a bordinha pra dentro também. Paloma, eu não gosto de fazer o acabamento invisível, né? Eu posso só fazer trabalhar só com tradicional? Pode, tá, gente? Isso é questão de estética. Então, aqui nós fizemos já aqui na parte de dentro, você vai ver que tá tudo certinho, tá tudo bem alinhadinho. E é isso, é dessa forma que o seu produto tem que ficar. E aí, a gente vai fazer a finalização aqui da parte de fora, tá? De baixo. O que eu vou fazer? Tá vendo que tem essas bordinhas? Eu vou apertar ela como se eu estivesse fazendo um biquinho, ó. E aí, esse biquinho, eu vou vir aqui com a tesoura. Agora sim, eu vou aqui, ó, transversalmente aqui, eu vou cortar assim, ó. Olha aqui como que ela vai ficar. Olha isso. Eu vou cortar ela assim, ó, transpassada, tá? Da mesma forma, eu vou fazer o acabamento aqui. Eu vou passar a espátula bem na quinazinha e vou virando esse meu papel pra ele aderir muito bem no meu papelão. Gente, o papel aqui embaixo, ele tem que estar bem aderido, tá? Não só embaixo, né? Mas em todos os lugares. Mas aqui embaixo principalmente. Tá? Então, ó, passamos e agora a gente vem aqui, ó. Tá? E nós vamos fazer agora a medição aqui da nossa guarda. Tá? Então, eu vou fazer a medição e eu vou cortar o papelzinho do tamanho dela. Pra colar a guarda também aqui não tem segredo nenhum, tá, gente? É só a gente pegar. Vamos colocar aqui, a gente fez a medida, cortamos, né? Nós vamos alinhar aqui. E... opa! E fazer a finalização. Tá? Então, a nossa caixa, o empastamento tradicional, fica assim, tá? Olha que lindo esse acabamento. Agora, a gente vai fazer o empastamento aqui, que nós chamamos de empastamento invisível. Por quê? Porque ele vai dar uma borda infinita, tá? Ele tem uma bordinha infinita, que basicamente é essa borda aqui, que ela vem de dentro até lá fora. E essa parte aqui, ó, a gente não vai ter essa bordinha aqui pra dentro, tá? A gente só vai ter uma bordinha aqui externa e ela vai descer, ela não vai ter essa subida também. Então, a gente vai fazer diferente. A gente, ao invés de colocar mais 3 centímetros, nós vamos colocar apenas 1,5 a mais. Então, eu vou medir aqui a minha lateral e eu vou colocar mais 1,5, tá? Então, essa minha lateral aqui, por exemplo, tem 2,5 centímetros, então eu vou deixar ela com 4 centímetros, tá? Vou pegar a minha refiladora de novo. Essa refiladora aqui é da We Are. Gosto bastante dela, você encontra em várias casas de artesanato, tá? Lojas de artesanato, lojas pela internet, você encontra bem facilmente. E tem outras opções também, né? Mais em conta. Tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar, então, com 4 centímetros, tá? Eu tô colocando a medida da minha lateral, mas mais 1,5 centímetros. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui eu vou fazer, eu acho que eu vou ter que fazer, não sei se 2 vai dar. Deixa eu pensar aqui se vai dar 2. Eu acho que dá.
Eu acho que dá. Se não der, eu faço mais um pedacinho depois. A vantagem desse tipo de acabamento é que você economiza mais papel, tá? Aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa da outra lá que eu tava fazendo, tá? A gente vai fazer a emenda. Se você não quiser fazer com a emenda, é só fazer a impressão do papel um pouquinho maior, tá bom? Lembrando que fez a emenda, gente, tem que passar a espátula, porque senão essa emenda vai soltar, tá? Então, a gente vem aqui, vou olhar aqui, por exemplo, que tem aqui um desenho, então eu vou precisar prestar atenção nesse desenho, né? E aqui a mesma coisa, eu vou medir aqui 1,5 embaixo, vou medir 1,5 embaixo, e eu vou colocar minha caixinha aqui de uma maneira que a minha emenda vai ficar na virada, ela não vai ficar na frente. E quando eu faço isso, olha o que acontece, eu tenho que prestar atenção aqui, pra ficar com um acabamento bom. Aqui nesse caso não ficou, então eu vou tirar com o maior cuidado do mundo. E eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem olhar isso daqui, eu vou pegar e vou alinhar aqui no meu olho mesmo com o meu papelão. Tá? Opa, agora ficou bom. Olha aqui. Olha a diferença que fica, tá? E aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu vou no olho mesmo, pra ele ficar bem certinho. Porque às vezes a gente posiciona a nossa régua um pouquinho errado, um pouquinho pro lado, e o nosso acabamento não fica em cima tão perfeito. Então, a gente vai fazendo na mão aqui, olhando, e vai dar tudo certo. Aqui vai ficar faltando um pedacinho, e eu vou lá e vou tirar um pedacinho, tá? Ó, faltou só um pedacinho pra gente dar o corte aqui, mas não tem problema. A gente vai lá pegar mais um pedacinho. Não precisa ser nenhum pedacinho grande. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui mais ou menos um pedacinho. Deixa eu ver se tem a minha trena aqui. Eu tenho uma trena, tá, gente? Que é bem legal também você ter. Então, aqui, ó, deixa eu dar uma olhada. Eu vou precisar de mais ou menos 3,5 centímetros. Então, eu vou colocar logo 4 centímetros. Tá? E eu vou cortar aqui na minha mesma medida que eu tinha feito da outra. E eu vou aplicar esse pedacinho ali. A gente vai aplicar esse pedacinho aqui. Por que que eu tô economizando? Porque eu quero pegar essa mesma folha pra fazer a minha guarda embaixo. Então, sempre economizar, mas de uma maneira que o seu trabalho fique um trabalho bem feito. Não adianta economizar pra fazer um trabalho mal feito. E aqui, ó. E não dá nem pra ver essa emenda. Lembra, fez emenda, passou espátula. Quero ver todo mundo falando aí no final, hein? Fez emenda, passou espátula. E aqui a gente vai fazer o quê? Passar espátula, pra fixar bem esse papel. Tá? Principalmente por ser adesivo, tá, gente? Adesivo requer no papelão a parte da aderência, tá? Então, nós fizemos assim. Aqui a mesma coisa, eu vou pegar os biquinhos aqui, com a tesoura cortar aqui em transversal. Vocês estão vendo que não tem segredo nenhum, gente, esse empastamento, tá? Não tem segredo nenhum. E aqui, ó, finalização. Sempre demarcando pra ficar um acabamento bem bonito, pra ficar, né, não só um acabamento, mas uma aderência muito bem feita. E aqui a mesma coisa, nós vamos fazer a medida. Eu vou cortar o meu fundo da minha caixinha e a gente finaliza. Então, eu vou vir aqui, eu vou cortar o meu fundo da caixinha com as medidas conforme eu olhei que há necessidade. E vou fazer a aplicação. Vocês viram, né, gente? Eu usei uma única folha pra fazer a lateral e pra fazer a parte de baixo. Tudo com folha A4. A4, tá, gente? Então, não tem segredo nenhum. Olha que acabamento lindo!
Olha que acabamento lindo que fica, gente. Esse estilo de empastamento a gente tem que tomar muito cuidado e passar bastante a espátula, tá, gente? Principalmente aqui nas lateraisinhas, tá? Desse encontro. Se você sentir necessidade, você ainda pode passar, né, um pouquinho de cola, tá? Não tem problema não. Ó, mas olha que lindo que ele fica. Olha o efeito. Tá? Ele fica realmente uma bordinha infinita. Tá bom? Então, olha a diferença das duas formas de empastamento. A tradicional, que a gente faz aqui a parte pra dentro, e a nossa bordinha infinita. Tá bom?